pessoal, a gente está começando aqui os podcasts já falando sobre o Metamorfose 2026 e sobre todos os eventos que vão ter em 2025. A gente vai ter evento em Natal, no Rio Grande do Norte, a gente vai ter evento em Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Cruz também, né? Eventos de um dia, em Natal são 2, e em Londrina, também no Paraná, vão ser 2 dias. E aí, o evento em 2026, o Metamorfoses, a princípio aqui na Serra Gaúcha, mas logo, logo vocês vão saber o local. E galera, hoje eu venho falar com uma pessoa aqui que eu conheço desde da inauguração do Metamorfoses, e quando eu montei um time de embaixadores por primeiro evento, eu peguei referências, né, com empresas, né, que conheciam fotógrafos em determinadas cidades do Rio Grande do Sul. E para mim era muito importante ter fotógrafos, embaixadores no Vale do Taquari também, porque assim como todas as cidades que eu passei no Rio Grande do Sul divulgando Metamorfoses, e eu chegava, por exemplo, em determinada cidade, as pessoas diziam, na minha cidade não funciona, na minha cidade todos os fotógrafos são inimigo, e eu pensei, cara, a gente tem que juntar uma galera legal aqui no Vale do Taquari, porque os 2 primeiros Metamorfoses iam ser lá, né? E conseguimos 419 fotógrafos. Foi um time de embaixador muito bacana. E quando me passaram a referência desse cara, me falaram, ó, esse cara aqui, ele vai te ajudar bastante porque ele é muito comercial, né? Ele entende muito de gestão, ele está começando aqui, já tem um negócio há pouco tempo aqui, mas está crescendo bastante na fotografia. E no dia 8 de março, quando o Metamorfose nasceu, eu conheci ele pessoalmente, né? E pude presenciar isso. Um cara extremamente dedicado à gestão do estúdio, né? A vendas também. E com uma fotografia que ele sempre falava, tenho que melhorar, tenho que melhorar. E hoje eu vejo que essa humildade dele em melhorar tornou ele o que ele é hoje, né? Então, estou falando aqui de Adriano Dumer. Bom dia, meu amigo. Tudo Olá, bom? então. Bom E dia, aí? bom dia. Muito feliz em poder participar aqui do podcast contigo. Um pouco nervoso, primeira vez que eu participo de um podcast, então, mas feliz principalmente pelo convite, né, de participar hoje, pelo convite de ser embaixador lá no início, de estar aí há 3, quase 4 anos, né, nós trilhando essa jornada junto desse movimento. E, cara, é isso aí, vamos trocar essa ideia e eu acho que vai ser muito maneiro. E Adriano, desde que a gente se conheceu, dia 8 de março, né? Acho que foi foi o congresso da Schlosser, né? Foi. Da encadernadora, lá Uhum. em 3 de maio, longe pra caramba, né? Bem Lá na longe. fronteira quase com a Argentina. A gente logo teve uma identificação, porque, lógico, tu é fotógrafo, eu não sou, mas eu trabalho muito com gestão, com vendas, e a gente se entendeu muito nisso, né? E o que eu pude presenciar, assim, a gente vai querer também saber como é que foi teu início, né? Mas o que eu pude presenciar é que nesses 2 anos, cara, tu fez coisa pra caramba, né? Sim. Foram 2 anos que a gente estruturou muito o nosso estúdio, a gente abriu um novo estúdio, a gente se dedicou muito à parte de fotografia, à parte de gestão, de criar equipes. Então, se for fazer uma retrospectiva de 2 anos para cá, realmente muita coisa mudou, mas a gente acredita que está no caminho certo, crescendo sempre com o pé no chão, sempre bem estável, né? Sem loucura, mas sempre evoluindo, que eu acho que isso é o que todo mundo procura, né? Continuar sempre nessa evolução. Exato. E pra gente falar desses 2 anos, eu acho que tem uma trajetória antes disso, né? Antes de eu presenciar muito o teu crescimento, né? E tu sempre foi um cara que gostava também do presencial, né? Uhum. Tanto que quando a gente se conheceu, logo depois marcamos um almoço lá em casa, né? Para conversar, trocar ideia, e a gente teve mais afinidade ainda e identificação quando a gente começou a falar dos nossos mentores, né? Ney, Robson, as Sim. pessoas que ajudaram, não necessariamente Ney e Robson com o Maurício, mas tudo que a Ana ia fazer na fotografia, a gente lá em 2015, 2016, o que fez com eles fora da zona de conforto, poder da autoria, perseguindo, sabe? A Ana vinha e passava um feedback e eu, cara, tem que conhecer. Então, eu conversava muito com esses caras. Inclusive, Ney e Robson foram lá em casa também trocar ideia. Isso é importante. E tu considera que
tudo que está vindo com o online, né? A gente não pode perder o presencial, isso que a gente valoriza muito, né? Sim. Eu acho, assim, Maurício, que hoje está muito essa discussão, né? Será que os congressos vão ser todos online? Será que os congressos vão continuar presencial? E a opinião que eu tenho é que eu acho que tem espaço para os dois. Primeiro, pode ter o online para ele ser um pouco mais democrático, para quem não consegue ir, mas eu acho que a gente não pode nunca perder esse presencial, porque é muito diferente, por exemplo, tu fazer um curso online e tu fazer um workshop. Tu estar ali vivendo, tirando as dúvidas e conversando realmente com a pessoa. E o congresso, ele é praticamente a mesma coisa. Por quê? Porque a gente vê a pessoa em cima do palco, mas eu, principalmente, eu gosto muito de conversar com os palestrantes nos corredores, não só com os palestrantes, mas também com os congressistas. E aí, de repente, uma dúvida que ficou ali, que pode virar o teu jogo, que pode mudar a tua carreira, tu ter a oportunidade de conversar com essas pessoas no presencial, num almoço, nesses network que tem dentro dos congressos presenciais, acho que faz toda a diferença. Então, no online a gente não vai ter essa possibilidade. No online tu vai estar ali ganhando, assistindo a palestra, ganhando aquele conhecimento, mas tu não vai poder tirar as dúvidas, tu não vai poder realmente ter essa presença. Daqui a um pouco tu quer ter uma conversa mais particular com aquele palestrante e tu não consegue, tu tem uma dúvida específica que é só pro teu negócio e tu não consegue, e o presencial te proporciona isso. Sem contato, poder criar realmente uma comunidade. Por exemplo, hoje eu vou para o Metamorfoses, eu já sei quem é que eu vou encontrar lá. Então tem muita gente que é do Brasil inteiro que a gente encontra só no Metamorfoses. Então ali é o momento da gente dar aquele abraço, de matar a saudade, de conversar, perguntar, e aí, como que tá indo o teu negócio? Como que tá indo a questão que a gente conversou no último evento? Então eu acho que esse presencial é muito importante por isso também. Ele vai te agregar não só no tirar as dúvidas, no conhecimento, mas também vai te agregar na parte de relacionamento com os teus colegas, né? E também aquela questão de tu tá com várias empresas, né, que trabalham com o fotógrafo dia a dia em vários estúdios, né? E hoje, dia 9 de abril, né, de 2025, a gente tá aqui também, logo, para quem não sabe, nós estamos no CR Estúdio, né, do nosso grande amigo Thiago Silva. Estamos com a presença do Luciano aqui também assistindo o nosso podcast. E estamos indo à tarde para um evento online da GoImage, onde vai ter um presencial. Então a GoImage, que está sempre à frente do tempo também, pensou nisso, né? Vamos fazer um evento online, mas vamos ter esse encontro presencial, que é o que faz a diferença, né, Adriano? Sim. Vamos voltar um pouco no tempo agora. Qual ano, como Adriano Dumer caiu na fotografia? Certo. O ano foi 2016, na verdade, começou essa história de fotografia. Eu digo que eu comecei bem tarde, né? Porque eu já tinha ali meus 26 anos. E, na verdade, quem começou com tudo isso foi a Camila, que é a minha esposa. Então, ela era costureira e a empresa dela fechou e ela disse assim, eu não quero mais trabalhar com costura. Eu disse, o que tu gosta? Então, vamos pesquisar algo que tu gosta de trabalhar. E ela tinha recém comprado uma câmera, daquelas que nem tirava lente ainda, aquelas de 50 zoom, eu adorava tirar foto da lua com aquela câmera. E ela disse, eu gosto de fotografia. E ela começou, e a gente comprou um curso online também de fotografia, um curso bem básico, que era do pessoal até da nossa cidade lá. E ela foi estudando e eu estudava junto com ela à noite. Então eu fui aprendendo junto com ela o que era ISO, abertura, enfim, a gente foi aprendendo junto sobre isso. 2017 nasceu a nossa filha, e aí foi a época que eu comecei a assumir a parte dos eventos. Então a Sofia, a Camila se dedicou à Sofia, e aí ela começou a estudar um pouco mais a parte de edição. E quando eu fotografei o meu primeiro 15 anos, eu consigo lembrar, e eu falo isso nas minhas reuniões com as minhas debutantes, eu digo assim, eu consigo lembrar exatamente quando o tal do bichinho da fotografia me picou, né? Eu estava no meio de uma festa do meu primeiro 15 anos fotografando, estava no meio dos jovens ali, e eu lembro exatamente quando eu olhei, eu disse assim, cara, eu gosto muito disso aqui. É isso aqui que eu quero fazer pro resto da minha vida. Porque eu vendo as pessoas se divertindo, eu vendo a debutante feliz, eu vendo os jovens ali, e eu no meio, inserido ali no meio daquilo ali, conseguindo garantir para eles que eles iriam guardar isso pro resto da vida. Naquele momento eu ainda não tinha essa noção, eu ainda não tinha essa clareza do que eu estava fazendo para a vida deles. Mas hoje eu já tenho, porque eu entendo que
tudo aquilo ali que eles estão vivendo, eu estou proporcionando para eles viver aquilo ali o resto da vida. Então, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, quando eles olhar aquelas fotos, eles vão conseguir lembrar exatamente daquele momento. Então, ali eu entendi que era com isso que eu queria trabalhar pro resto da minha vida. E aí a gente foi estudando cada vez mais. De 2017 a 2019, por aí, eu comecei realmente a ir evoluindo ali na fotografia, entendendo um pouco mais sobre as fotos, fazendo alguns ensaios, alguma coisa de evento menor. No início, eu e a Camila dividiam uma câmera, então a gente ia para um evento, cada um fotografava um pouquinho. E em 2019, eu até quero honrar o Luciano, que está aqui com a gente. E eu mandei uma mensagem para ele, eu conhecia ele já pelas redes sociais, mandei uma mensagem, cara, quero trocar uma ideia contigo e tal. E a gente se encontrou num evento de noiva que estava tendo lá em Santa Cruz. Expo Noivas? Eu não lembro, tu lembra o nome do evento? Que era tipo Expo Noiva, assim, do sabe? Marcelo, lá de Camboriú. E aí tava tendo lá e a gente se encontrou, ele tinha até recém se acidentado, tava lá de muleta ainda. E aí eu cheguei, eu até brinco com ele que eu digo que eu cheguei assim, ô, seu Luciano, tudo bom? Meu prazer, meu nome é Adriano. E aí ele conta uma história diferente, né? Eu conto essa história. E aí a gente trocou ideia e ele até me comentou de um congresso que ia ter aqui em Farroupilha, que era o da Pós-Click. 2019, foi o primeiro congresso que eu fui na minha vida. E eu lembro... Júnior Barreto. Júnior Luz, Júnior Barreto, o Biga, o Bastian era o mestre de cerimônia. Cara, foi assim, eu lembro que quando eu entrei naquele congresso, pra mim, tipo assim, abriu um mundo de possibilidades que eu não entendia ainda. Primeiro congresso. Tinha aquele, o Guilherme, dos vídeos, aquele... Zanotto. Gui Zanotto. Cara, era assim... Dalzotto. Que ele até acho que agora ele é tá videomaker. Né? Ele é videomaker do Luan Santana, alguma coisa nesse sentido. E aí ele fez umas práticas e tal no palco e foi muito massa. E ali abriu a minha visão, assim, eu disse, cara, tem uma parada que dá pra fazer que é muito melhor. Só que ali eu já gostava muito de 15 anos. Então eu comecei a entender que eu precisava buscar coisas diferentes para essa área. Não, mas daí a gente vai só dar uma paradinha. Vem aqui, Luciano. O Adriano cara, vem aqui, cumprimenta, já que tu honrou o cara, dá um abraço nele aqui, na câmera aqui, né? É o mínimo, né? Esse cara aqui... Cara, sabe por que eu honro ele, cara? Porque assim, quando... Fica aqui. Porque quando esse cara aqui, quando eu... Assim, eu não era nada, eu até hoje não sou nada, mas assim, quando eu nem fotógrafo não era ainda, eu chamei esse cara no Instagram não, no Facebook, não tinha Instagram ainda. Aí eu chamei ele no Facebook e disse assim, cara, eu preciso falar contigo, eu tô aprendendo a fotografar, eu quero umas dicas, umas paradas. E ele disse assim, claro, meu, vamos trocar ideia e tal, não sei o quê, eu vou estar nesse evento aqui de noiva, vamos trocar uma ideia lá. E quando eu conversei com ele, ele não teve, sabe, aquele negócio tipo assim, tá, beleza, a gente vê e tal. Ele simplesmente abriu o jogo. E até hoje, ele é o meu braço direito, então toda vez que eu preciso, eu sei que é com ele que eu posso contar. E por isso que eu honro demais a amizade desse maluco. Cara, é isso aí que a gente quer pra fotografia, uma das coisas que o Metamorfose bate em cima, né, de o fotógrafo não se olhar como rival, sim concorrente. Não adianta, né, a gente chegar assim, anjos do céu, flores na terra, todo mundo amigo, mas o cara tem que entender, o fotógrafo é concorrente, mas não rival, né? Então, obrigado, Luciano, aí por essa força. E o Adriano fazia isso muito bem, né? Daí tu pegou isso com o Luciano, tu começa a conversar com um, com o outro, tu consegue tirar a sacada, que é o que acontece nos presencial, né? Sim. E aí, depois desse presencial aí, desse evento da Pós-Clique, te abriu a mente. Sim. E eu nunca, e isso eu me orgulho muito, que eu nunca tive medo de conversar com as pessoas. Podia ser o fotógrafo mais, sei lá, mais reconhecido do mundo, eu mandava mensagem para ele. E eu sempre pensei assim, cara, se o cara me responder, cara, muito massa, vou admirar ele cada vez mais. Se o cara não me responder, tá tudo certo, vou continuar admirando o trabalho dele, mas eu acho que isso diz muito mais sobre ele do que sobre mim. Então, é aquela história do não eu já tenho, né? Então eu mandava mesmo, se eu via uma foto ali que eu curtia, eu perguntava pro cara como que ele tinha feito. Enfim, eu ia perguntando para cada vez tentar buscar mais essas sacadas, tentar entender algumas coisas que eu gostava.
E o presencial também me trouxe muito isso, porque foi onde eu consegui também perder um pouco mais a minha timidez, que eu até hoje sou muito tímido, tô até tremendo aqui, porque eu sou tímido pra caramba. Mas eu acho que isso me ajudou muito. Eu consegui chegar e conversar com as pessoas e conseguir buscar as informações que eu queria. E eu procuro também fazer isso hoje com quem está começando, com quem precisa de alguma coisa que eu possa ajudar, que eu tenha o conhecimento, ou que eu aprendi com alguém, eu tento também atender as pessoas do mesmo jeito, porque eu quero também ser um Luciano lá na vida das pessoas que estão começando. Legal, cara, legal. Adriano, bem bacana, a gente fica até emocionado porque a gente vê essa questão de amizade na fotografia, que ela é importantíssima, e a galera muitas vezes elas não entende que um presencial, e eu não digo presencial congresso, eu digo presencial tu ir visitar alguém, tu ir no estúdio de alguém, ter essa troca, ela é tão importante porque no momento o Adriano veio tirar dúvidas, mas no futuro tu pode vir tirar dúvidas com o Adriano. A história é aquela do clássico é clássico e vice-versa, né? Sim. Mas, num ponto de vista de 2019 até 2023, aí tu passou, tu foi no evento da Pós-Clique, no ano seguinte, pandemia. Sim. Como foi de 2020 até 2023 esse período pro Adriano, pro estúdio dele? Tá. Então, em 2019, a gente continuou estudando, continuou aprimorando, a gente começou daí a fazer alguns cursos, e eu lembro muito bem. Eu não lembro se a gente tem essa lista até hoje, mas eu lembro que eu fiz uma lista de todo mundo que eu queria estudar, e eu queria fazer workshop, eu queria fazer curso, eu queria aprender com aquelas pessoas. E graças a Deus a gente conseguiu riscar todos daquela lista. E eu fiquei muito feliz quando eu consegui riscar todos da lista, porque eu disse assim, cara, a partir daqui eu tenho mais uma próxima lista. Porque a gente, principalmente eu, não que a Camila não goste, mas eu também entendo ela, porque ela tem várias outras demandas e ela estuda realmente aquilo que precisa, mas eu sou um obcecado por estudar várias áreas, várias coisas. E aí, em 2020, quando veio a pandemia, eu ainda trabalhava numa empresa, mas era tipo assim, eu trabalhava só em um período, era tipo uma safra lá em Santa Cruz, e o outro período eu ficava com a fotografia. Quando veio a pandemia, eu saí da empresa, óbvio, e eu lembro que foi, acho que em maio, a pandemia começou em março, né? Acredito que foi em maio, por aí, veio o curso, a mentoria do Vanassi para mim, o Eduardo. E eu entrei ali para ver como que era a mentoria e tal, e aí eu vi que era, acho que R$900 ou R$1.000, alguma coisa nesse sentido, não era um valor tipo tão expressivo, mas para a época, né, para nós era. E eu lembro que eu entrei e eu vi que eu não tinha grana para comprar ela, e aí eu saí. Eu entrei, botei ali meus dados, quando eu vi o valor eu saí, não finalizei a compra. E aí no outro dia o Gustavo me ligou. Diz o Gustavo, pô Adriano, Gustavo Vanassi aqui. Cara, eu vi que tu entrou aqui no curso e tu não finalizou a compra. O que aconteceu? Eu disse, Gustavo, eu vou te ser bem sincero. Eu tenho R$400, cara, em caixa. Eu tô fazendo Uber durante o dia e eu não tenho. 2020? 2020. E disse, cara, eu queria muito entrar, mas eu não tenho, porque eu já acompanhava eles pelo YouTube e tal. E aí ele disse assim, não, tu faz o seguinte, eu vou te gerar um boleto de R$400, tu faz ele de entrada, e eu vou te gerar um boleto do restante para daqui a 30 dias. E eu disse, não, cara, peraí, calma. Tu não entendeu. Eu não tenho a grana e eu não tenho trabalho para juntar essa grana. Ele disse assim, cara, daqui a 30 dias tu vai ter essa grana. E eu disse, tá, me dá uns minutos para me pensar. E aí eu lembro que eu tava fazendo Uber, cara, no dia. Estacionei o carro, tava falando com ele, daí liguei para Camila. Disse, Camila, aconteceu isso, a gente tem R$400 em caixa. E o dinheiro do Uber que eu juntar aqui vai ter que ser para nós se manter. E aí eu lembro que ela perguntou para mim assim, tu acredita que vai dar certo? Eu disse, cara, eu acredito que vai. Não sei porquê, mas naquele momento eu acreditava que ia. E aí ela disse assim, então nós estamos juntos. Se tu tivesse sozinho, sem a Camila, tu não faria, né? Não. Eu sempre preciso da aprovação dela. Ela me dá muita força, de verdade. Deixa um abraço pra ela, então.
Não, eu amo ela demais. E aí, Adriano, isso é importante pro fotógrafo saber, cara. Se tu não tem um companheiro, se tu não é casado, se tu não tem um sócio, não tem alguma coisa, procura um mentor, procura um amigo, sabe? É sempre importante tu ter e confiar nesse amigo. Sim. Porque, cara, muitas vezes tu duvida de ti mesmo. E tu duvidou de ti mesmo. E a tua mulher viu a tua força. E por isso que ela te Eu jogou. precisava de um ok. Eu precisava de um, vai lá, nós estamos juntos. Ela confiou mais no Ela teu confiou. potencial do que tu mesmo. Porque Sim. sabia, ó, tu acha que vai dar resultado? Vai, ó, se tu tá achando, vai. Sim. Parabéns, Camila. E aí, daí eu falei, tá, vou fazer. Mas daí eu disse pra ela assim, eu vou fazer, mas eu vou ficar uma semana sem fazer Uber. Eu vou ficar uma semana em casa estudando das 7 da manhã às 7 da noite. E a gente, tipo assim, a gente não tinha plano B. Aquele ali era o plano A ou o plano A. Se era, tipo assim, não digo que era a última cartada com a fotografia, que a gente nunca sabe quando é a última cartada, mas ali era onde eu realmente ia jogar todas as minhas fichas, né? A gente fez, comecei a estudar, parecia um doido, porque eu ficava colando folha na parede. Comecei a estudar muito gestão, marketing, venda, principalmente. Começamos a fazer as primeiras ações naquela semana mesmo. Na outra semana a gente agendou algumas reuniões já que começaram a dar resultados. Resumindo, em 2 semanas eu tinha feito 2 reuniões e a gente tinha fechado 2 contratos de R$2.000 cada um. Eles deram a entrada, eu peguei o dinheiro, paguei antecipado os Vanassi e disse assim, cara, muito obrigado, de verdade, pela oportunidade. E ali a gente continuou. Fiquei durante 2 anos, acho, fazendo a mentoria com ele. Me destaquei dentro da mentoria, a gente até fez lives e tal. Mas foi ali onde eu entendi que a fotografia não era somente arte, amor, mas também ela precisava pagar as contas. E ali me criou um outro problema. Porque eu amava fotografar e eu amo fotografar, mas antes eu só amava e eu não pensava na grana. A partir dali eu comecei a pensar na grana, mas eu não queria deixar de amar a fotografia, eu não queria ser só comercial. Então, a partir de 2020, 2021, eu tive que começar a buscar um equilíbrio muito grande de ter o faturamento, mas não perder o porquê que eu faço o que eu faço hoje. E aí eu faço um parênteses pra galera que tá olhando o podcast aqui, que vai estar no YouTube, né, Adriano? Prestar bem atenção que talvez o Adriano esteja naquela porcentagem mínima dos fotógrafos que fazem o contrário do que é normalmente. Que a galera vai para uma parte técnica, uma parte artística e depois olha a gestão. Tu começou pela gestão e pela venda, né? Aí pode desenrolar aí, desculpa fazer esse parênteses. Não, imagina. E aí eu fui estudando cada vez mais, me especializando cada vez mais nessa parte de gestão, vendas. No meio da pandemia a gente começou a atender gestantes, porque foi uma coisa que a gente falou assim, cara, a única coisa que não vai parar é gestação, né? E aí era o que a gente conseguia atender. E a gente foi ganhando também bastante destaque nesse mercado. Viramos aqueles defensores das inversões de risco, porque a gente aprendeu como fazer, a gente entendeu como fazer e a gente entendia que dava certo. A gente nunca teve medo de trabalhar, isso não adianta o pessoal achar que é tipo assim, do dia pra noite, que as coisas acontecem, que é só tu pegar uma receita de bolo que vai dar certo, mas a gente entendeu como fazer e não tinha medo de trabalhar. E naquele período que tu ficou, quanto tempo tu ficou de Uber? A gente ficou... Eu fiquei acho que uns 4 ou 5 meses de Uber. Aí depois que eu comecei a mentoria, eu ainda ficava de Uber um tempo, mas a gente começou a mentoria acho que em maio, se eu não me engano, junho, julho, agosto, eu lembro que eu já não estava mais fazendo Uber. Foi pra Uber por causa da pandemia? Por causa da pandemia, porque eu trabalhava tipo entre safra, sabe? Porque voltando agora um pouco, em 2018 eu tinha um emprego, só que eu rompi o meu tendão de Aquiles. E aí quando eu fui fazer a minha cirurgia, essa empresa me mandou embora. E aí eu usei aquele período ali para mim estudar, só que mesmo assim, depois disso, quando eu melhorei, eu tinha que botar dinheiro em casa, né? E aí eu comecei a fazer Uber. Eu não queria voltar para o CLT. Só que daí eu comecei a fazer Uber, porque naquela época era bom. E até agora que eu quero chegar lá, tu falou agora que é bom. Mas até para o fotógrafo entender, porque a gente fala aqui da questão, Adriano, de, cara, problemas, desafios, todo mundo tem.
Sim. Todo mundo tem. Se tem 8 bilhões de pessoas no mundo, todo mundo tem um problema. Todo mundo tem. Tu te sente de alguma forma, na tua trajetória, algum tipo de humilhação por ter que fazer Uber e não ter sido um fotógrafo de sucesso? Não, eu acho que é O processo, que né? isso te ajudou? Não, isso é processo. Isso ajudou a entender que... Cara, eu sempre gostei muito da frase de tem que fazer o que tem que ser feito. Então, se Boa. precisasse hoje voltar a ser Uber ou trabalhar com qualquer outra coisa, eu voltaria, não teria problema nenhum. Eu nunca tive vergonha de trabalhar ou problema de trabalhar. Tanto é que quando eu era Uber, eu entregava meu cartão de fotografia para todo mundo que fazia corrida comigo. Eu dizia, olha só, o dia que vocês precisarem de fotografia, eu também faço foto, tá? Eu sou Uber, mas também sou fotógrafo e tal, tô buscando aí. E aí a gente chega numa fase da fotografia que a gente está vivendo no mercado, porque só quem... A gente escuta muito, o mercado está mudando. Sim, desde que o mundo é mundo. Uhum. O mercado sempre vai mudar, está em constante movimento. Mas a gente vê em cima disso, dessa tua resposta, dois pontos principais que o fotógrafo tem que entender. Que não é da noite pro dia, que é uma Sim, trajetória, que é sim. sofrível, e que sem ego, né? Uhum. Sem ego. E tu sabe, Maurício, que foi em, sei lá, em meados de 2021, 22, que eu entendi um pouco sobre essa questão do tempo, tá? Porque eu via sempre ali o Robson, o Ney, eu lembro que o Frigo estava se destacando muito naquela época. Eu via muito questão de a galera se destacando muito, vendendo curso, palestrando, e eu dizia, caraca, como é que eu não consigo? Aí eu parei, eu pensei assim, mano, os caras estão há 10 anos nesse rolê, há 12 anos, há 15 anos. Como não que não possa acontecer, mas como que eu com 3 anos realmente focado em fotografia, 3, 4 anos, vou querer ter o mesmo resultado que eles? Não que não possa, pode acontecer, mas assim, é muito difícil, eu acho, é muito pouco improvável, porque é uma trajetória que tu vai construindo, porque tu vai aprendendo alguma coisa com um, aí depois tu aprende alguma coisa com o outro, e aí tu vai montando o teu estilo de fotografia. Tu vai montando o teu estilo de negócio, o teu estilo de como atender o cliente, de como fazer as vendas. Então, realmente é uma trajetória e que a gente tem que entender em que momento que você está. Então, se em 2019 era o momento de eu fazer Uber e trabalhar com fotografia, tá tudo certo. Depois de 2020, eu consegui sair. Mas se hoje precisasse voltar, tá tranquilo. Só que eu digo para Camila, hoje eu tenho, vamos lá, se der algum problema na fotografia e não der certo, com tudo que eu aprendi durante esse tempo dentro da fotografia, eu tenho pelo menos umas 7 ideias de negócio que eu vou poder aplicar e eu não vou ter medo. Seja começar um negócio do zero, seja começar alguma coisa envolvendo fotografia, seja começar alguma coisa envolvendo alguma outra habilidade nossa. Então, Espírito empreendedor, né? a gente não tem medo. A gente não tem medo. Eu acho que isso é o principal. Se tá com medo, vai com medo mesmo. E eu aprendi muito isso com a Camila. Porque quando lá em 2020 ela disse assim, tu acredita que vai dar certo? Eu disse, acredito. E ela, então vai pra cima que nós estamos juntos. E aí, a partir dali, toda vez que a gente olha um pro outro, a gente fala, vamos lá, tamo junto, vai dar certo. E a gente vai e junto. E isso é muito importante também, tu ter o casal, sabe, empreendedor, isso é uma facilidade que eu tenho, por ter ela do meu lado, por ter os dois juntos buscando o mesmo objetivo, né? Uhum. E isso facilita bastante pra gente também. O teu sonho é o sonho dela e o sonho conjunto de vocês, Sim. né? Eu sempre digo, o casal tem 3 sonhos, né? E, cara, passando esse período ali, estamos chegando, né, na fase, eu digo isso sobre o podcast de hoje para galera conhecer mais o Adriano Dumer, porque no final desse podcast aqui, a gente vai ter uma grande surpresa. Mas, Adriano, estamos chegando ali em 2023, Uhum. 8 de março, período que já está a pandemia meio que controlada, entre aspas, né? Uhum. Aí a gente se conheceu, entrou metamorfose na tua vida. Como foi essa questão do 2023? Porque a gente vai falar 2023, 2024 e 2025 agora. Sim. E depois a gente vai falar até 2027, mas 2023.
chegou o Adriano Dumer junto ao Metamorfoses, entrou num grupo de embaixadores, que foi os primeiros 20 embaixadores do Metamorfoses. O que mudou para ti ter encarado esse desafio, né, esse propósito do Metamorfose em 2023? Porque até Sim. então, a galera pensa assim, tá, fotógrafo não tem que trabalhar para fotógrafo, tem que trabalhar para cliente final. Mas tu trabalhando para fotógrafo, tu ensina e tu aprende, Sim, né? muito. Muito. Então, olha, até parecia um coral agora, né? Mas 8 de março de 2023, começamos reuniões de embaixadores, fizemos o evento. Como foi aquele ano para ti estar entrando junto, ser reconhecido por outros fotógrafos também, né? Sim. Eu só vou retornar Voltar um pouquinho ali antes de pouquinho a chegar. coisa, porque a partir do momento que eu comecei a ir para os congressos e estudar mais fotografia, estudar mais estilos de negócio, como eu queria fazer algo diferente para 15 anos, o que eu fiz? Eu comecei a ir, aí eu via coisas que o pessoal fazia para casamento, eu dizia, cara, isso serve para 15 anos. 15 anos. Aí eu trazia e replicava ali. Isso começou a me dar destaque na minha região lá. Aí a gente começou, época que estava todo mundo no Instagram, a gente começou a fazer concursos com as debutantes. Então a gente fazia um concurso lá que a gente dava um ensaio completo com um álbum para menina, mas não era tipo assim um concurso, era realmente tinha etapas, era rounds, assim, tipo uma menina contra a outra, ganhou, vai para a próxima etapa, uma menina contra a outra, e aí a gente foi movimentando muito o nosso Instagram e ganhando muito notoriedade nesse sentido. Quando chegou Estratégico. a gente queria crescer nesse ramo, né? Quando chegou quando a gente chegou no início de 2023, a Lu me ligou. Adriano, tem uma coisa enlouquecida pra te falar, não sei o que. A Lu Pretzel, daquele jeito dela, né, loucona, dizendo assim, eu tenho uma coisa muito massa, tu vai gostar, mas eu não posso te falar. Ele me proibiu de te falar, mas um tal de Maurício vai entrar em contato contigo. Eu disse, caraca, o que a Lu tá inventando, Por né? chamar de vídeo ainda. O que a Lu tá inventando, né? Daí o Maurício me ligou, daí tu me explicou o projeto. Num primeiro momento, eu ainda tava com aquela parada do ego, né? Aí eu dizia assim, cara, estourei, sou influencer, já era. É isso aí, agora eu sou influencer, agora eu vou receber pra divulgar uma marca. Pensei que era isso. Falei, cara, que da hora. Aí tu me apresentou o projeto, aí eu, tá, ok, posso ser um dos embaixadores de vocês. Pode ficar tranquilo, vou botar o meu rostinho pra falar sobre Metamorfoses. Aí a gente se conheceu lá no evento da Schlosser, a gente trocou ideia, mas eu comecei a entender realmente o que era o Metamorfoses e qual era o nosso papel a partir das nossas reuniões que quase que viraram semanais, né? E a gente começou a criar uma união muito forte entre os embaixadores, a gente começou a criar uma amizade muito forte, e a partir daquele momento que tu começou a colocar na nossa cabeça que a gente não estava ali para ser servido, que a gente estava ali para servir o mercado da fotografia, a gente estava ali para fazer algo diferente. Aí eu comecei a entender, falei, cara, essa parada aqui é diferente. Acho que eu não fui escolhido para ser influencer. Acho que eu fui escolhido para trabalhar. E aí eu disse assim, tá, mas vamos ver qual é que vai ser. E aí a gente começou a fazer o movimento, a entender um pouco mais sobre o que era o propósito do Metamorfoses. A gente começou a entender que não era mais sobre, tipo assim, nós sermos os destaques, mas sim a gente estar ali para ajudar a galera para que eles pudessem ter o conhecimento sem precisar se preocupar com nada. Então, tipo assim, o congressista vem, ele vê o congresso, a gente faz tudo nos bastidores e tá tudo certo, a gente não precisa de palco para isso. A gente tá ali para realmente fazer a galera aprender, porque a gente entendeu que quando todo mundo começa a evoluir, o mercado inteiro da fotografia começa a evoluir junto. E isso é uma coisa que eu faço muito essa analogia quando eu converso com a galera que trabalha com 15 anos. Eu digo assim, nada vai fazer entrar na minha cabeça uma pessoa cobrar para fotografar um 15 anos menos do que ela paga para alugar um vestido. E aí, tu pode falar pro cliente assim, tá, mas por que tu paga 3 mil reais num vestido e tu não quer pagar 3 mil reais para eu fotografar os teus 15 anos? Sendo que o vestido tu vai entregar no outro dia de volta na loja e as tuas fotos vai ficar para sempre. Por que um vestido vale mais? Aí ele pode dizer, tá, mas o tecido é caro para fazer o vestido daí. Tá, mas tu não sabe o valor que é uma câmera, né?
Então, mas por que eles pagam aquele valor pelo vestido? Porque todo o mercado do vestido cobra R$ 3.000. Então o cliente tem que pagar aquilo ali. Ele não tem o que fazer. E se o mercado da fotografia fosse tão parelho, tão grande, tão bom, que todo mundo, para fotografar, digamos, 15 anos, cobrasse R$ 3.000 também? Será que o cliente não ia ter que pagar? Mas aí quando a gente começou a criar o Fotoclube lá em Santa Cruz, que é um grupo de fotógrafos que a gente via muito por causa da galera aqui da Serra, né? Foi o primeiro esquenta do Metamorfose, começou no Fotoclube, né? né? A gente via muito o tal do Fotochurras, né? A gente ouvia muitos mitos do Fotochurras, a galera que se juntava na Serra. Eu falei, cara, a gente precisa disso aqui também. E a gente começou a montar. Na real, a gente começou, era eu, o Luciano, acho que a Marina. Começamos nós três. A gente falou, cara, vamos montar um grupo aqui, onde quando tu não tiver a data, tu joga no grupo e quem tiver a data disponível pega. E aí depois foi colocando foi colocando outro, foi colocando outro. Quando a gente viu, a gente tava lá em acho que 40, 50 fotógrafos. E quando a gente começou ali a parte do Fotoclube, o que eu tava falando? Meu Deus, meu TDAH agora foi longe, velho. Do Fotoclube, da questão de começar a inserir a galera. Daí, quando a gente montou o Fotoclube, aí começou aquela conversa assim, tá, mas o fulano lá, ele cobra muito barato, não vamos botar ele no Fotoclube. Aí eu disse pra galera um dia assim... Mas é esse que precisa parar. Aí eu disse pra galera assim, cara, esse cara que tem que estar aqui, sabe por quê? Porque se ele entrar aqui e ver que a gente cobra esse valor que a gente tá cobrando, ele vai entender que ele pode cobrar esse valor também. E aí todo mundo vai crescer junto. Exato. Todo o mercado vai crescer junto e não vai mais ter ninguém cobrando barato. Vai estar todo mundo cobrando o que tem que ser justo, o que dá para cobrar. Porque o cara que está cobrando barato, de repente ele nem sabe que tem gente que paga. O cara que cobra lá R$700 para fotografar um 15 anos, de repente ele nem sabe que tem cliente que paga 3.000. E ele acha que ele está ganhando muita grana, mas ele está deixando de ganhar o que realmente ele merece. Porque o dia que estourar o equipamento dele, ele não vai ter grana para comprar, talvez, ou ele vai ter que trabalhar muito para poder comprar aquele equipamento. Então, no Metamorfose, eu acho que é a mesma pegada. A gente tem que trazer a galera para eles terem o conhecimento, para eles entenderem o que é a fotografia, entenderem quais as possibilidades que o mercado da fotografia dá para eles, e aí todo mundo vai crescendo junto. Eu acho que isso é a velha história do quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto. E o Metamorfose é uma panela com a tampa aberta, né? Entra, cara, a galera que quer, né? Então, a gente também está fazendo um congresso, não digo diferente, né? Mas as pessoas que iam no congresso e deixaram de ir, quando vão no Metamorfose, sentem uma energia diferente, né? Aí 2023 veio o Metamorfose, tu entendeu isso, Adriano? Uhum. Teve algum retorno para ti em questão, eu não digo em questão financeira, porque que nem tu viu, a gente trabalhou pra caramba, né? Sim. Mas teve algum retorno em questão de estar no meio de outros fotógrafos pro teu dia a dia no teu estúdio? Sim. Teve, assim, primeiro que a gente fez muitas amizades, né? A gente, principalmente no grupo de embaixadores ali, quando a gente começou a se encontrar presencialmente, parecia que era, assim, um familiar que a gente não via há muito tempo, sabe? Poder dar um abraço nos amigos, poder conhecer pessoalmente a galera. Ir nos esquentas, daí começou os esquentas, a gente começou a não só a trabalhar... O primeiro esquenta em Santa Cruz, o primeiro né? Foi Depois Santa o Cruz. segundo aqui no Thiago Silva, no Serra. E aí a gente começou não só a trabalhar, claro, quem fazia o esquenta, né, se ferrava, né? Mas os outros embaixadores aproveitavam, né, Thiago? A gente vinha aqui só para comer hambúrguer, tomar um choppzinho. Mas assim, a gente começou realmente a interagir, a criar uma amizade muito grande. E é claro que com essas amizades sempre tu vai colhendo benefícios com isso. Assim como tu vai ajudando os colegas, tu vai recebendo ajuda também. Então, quando tinha uma dúvida, a gente ajudava ali, a gente conversava, a gente trocava ideia. E aí, com isso também, a gente começou a conhecer outras pessoas do meio, né? O pessoal que ia palestrar, a gente começou a conversar mais com eles, a entender. E tu ter esse acesso aos palestrantes é importante. Tu ter essa conexão, tipo assim, eu chegar ali, encontrar, por exemplo, um Vitor Lax, poder dar um abraço nele, conversar com ele, tirar uma foto.
vocês aqui que conseguiram conviver um pouco mais com ele. E, cara, é um cara que talvez, sei lá, há 2, 3, 5 anos atrás, era um cara que é inacessível. A gente vê as fotos dele, acha maravilhosas, mas a gente nunca ia conseguir chegar perto dele, E entende? é uma prerrogativa do Metamorfose, né? O palestrante que vem pro Metamorfoses, a gente pede para ele ficar até o final, né? Uhum. Então, ele veio que nem os loureiros. Os loureiros aproveitaram tudo e continuaram uns dias aqui. Sim. Né? Então, Jonathan Perry, fotógrafo de guerra, também. Uhum. E é engraçado que o pessoal que vem de fora do país, europeu, americano, que eles têm uma cultura diferente, ele se surpreende com a energia que a gente coloca, né? Como o acolhimento do Metamorfose. Mas, Adriano, em 2023 também tu criou algo legal, se eu não me engano foi 2023, que foi o Chá das 15. Sim. E Sim. isso foi uma ideia que partiu, né? De tu ter um pouco do conhecimento do presencial, de estar participando do Metamorfose, mas também de ter entrado num outro movimento que é um dos maiores do Brasil, né? Se não é o maior do Brasil, que é a Power, né? Sim. Ali tu criou essa ideia de fazer o Chá das 15. Consegue explicar um pouquinho pra galera como é que funciona esse evento que tu criou lá em Santa Cruz? Na real, o Chá das 15, ele nasceu no Metamorfose, aqui no Thiago, aqui. Eu tava conversando, eu não lembro com quem era, mas era alguém de uma encadernadora. E aí eu falei, sou fotógrafo, especialista lá em 15 anos, gosto de focar mais nesse nicho. E aí ele disse, cara, tem uma parada muito massa que um fotógrafo faz lá, que ele faz... tipo assim, uma reunião lá com as meninas que são possíveis clientes, elas levam umas amigas, ele faz ali tipo um coquetelzinho para elas, apresenta o trabalho dele e as amigas têm possibilidade de fechar. Daí eu disse, cara, massa isso, vou inventar essa parada também, vou fazer isso aí também. Daí eu falei, vou fazer o Chá das 15. Só que aí, quando eu fui fazer, eu queria fazer um negócio assim, no nosso estúdio, algo mais fechadinho. Aí eu conversei com uma decoradora lá em Santa Cruz, aí eu disse que queria fazer uma parada lá no nosso estúdio, vai funcionar assim, daí tu pode apresentar o teu trabalho também. Ela falou, gostei. Ela disse, tu tem alguma cerimonialista já pra botar junto? Eu disse, não. Ela disse, tá, quem sabe vamos falar com a cerimonialista. Aí a gente falou com a cerimonialista, aí da cerimonialista passou pro pessoal da pista de LED, aí da pista de LED passou pra uma casa de festa, e da casa de festa passou, e aí virou um evento muito grande. E a gente teve que fazer numa casa de festa, que foi um evento onde a gente tem expositores, então cada um expõe lá o seu trabalho, nicho. Cada um expõe seu nicho, as meninas vêm, elas podem experimentar drink, olhar os vestidos, olhar a parte de pista, a parte de foto. Tu popa um tempo da família. Ela faz tudo. Porque senão quantas semanas ela vai ter que ir indo de lugar em lugar, assim, isso. Coloca tudo num lugar só. E aí o mais legal é que eu digo para eles, cara, vocês tragam alguma proposta especial, né, para quem estiver ali. Então a gente tem tudo que ela precisa para um 15 anos, a gente tem no mesmo local. E aí eu falei assim, vou sortear um book de 15. Aí falei, mas se eu vou sortear um book de 15, a galera também pode sortear alguma coisa. E aí eu comecei a pedir para todo mundo sortear alguma coisa. E aí no primeiro Chá das 15 a gente sorteou acho que mais de 15 mil reais em serviços. E aí no segundo Chá das 15 foram mais de 25 mil. E aí a gente tá... Já tem data pro terceiro? Não, ainda não. Mas vai estamos negociando, mas a gente já sabe, o mês em princípio vai ser setembro, então já está logo aí, mas a gente sempre começa a divulgação em maio, junho, porque a gente não gosta de fazer uma divulgação muito extensa, porque senão a gente não consegue suportar a capacidade, porque é um número limitado de vagas, então a gente não abre tipo assim, pode ir, sei lá, 500 pessoas. Não, a gente tem um número X, e aí as primeiras pessoas que se inscreverem vão. E isso é bom, o Chá das 15, ele foi bom não só para mim, que a gente consegue fechar muitos contratos lá, mas ele é bom também para todos os fornecedores. Por quê? Porque as meninas elas precisam se inscrever para entrar no Chá das 15. E quando elas se inscrevem, eu tenho o nome, eu tenho a data do aniversário dela e eu tenho o telefone dela. Então eu tenho ali, no mínimo, 100 possibilidades que os meus parceiros também podem fazer um follow-up depois, podem entrar em contato, fazer uma proposta especial. Então, ele é bom para todo mundo. Esse ano, claro, a gente já está pensando em monetizar um pouco a parada do Chá das 15, porque ele dá um trabalho do caramba. A gente, nos 2 primeiros anos, a gente quase que pagou ele, então, tipo, teve um pouco... A gente meio que empatou, sabe?
mas ele tira muito tempo, muita energia do nosso negócio, que a gente podia estar jogando em outras coisas, então ele tem que realmente valer a pena para acontecer. Mas eu acho que ele é bom para todo mundo, assim, tanto para nós quanto para os fornecedores, né? Que joia. E, cara, daí a gente entra em 2023, tu entrou na Power também, né? Agosto. Criou todas essas coisas, né? Eu não sabia que tinha vindo do Esquenta do Metamorfose essa ideia legal, mas tu vê a diferença que faz um presencial. Talvez se tu não vem aqui, né? Tu não tem essa ideia, tu não tem essa sacada. Sim. Porque, que nem a gente sempre diz, num congresso, tu tiver uma sacada, talvez faz uma baita diferença. E pode realmente mudar. Imagina, são 2 anos já, agora tá indo pro 3º, de uma ideia, de uma conversa aqui, que tá trazendo, entre aspas, lucros para nós. Porque, querendo ou não, se o evento se o evento não dá lucro, mas as vendas que eu faço no evento dá muito lucro para nós. Então a gente consegue vender, em cada chá das 15 a gente passa de 30 mil de venda. Então isso para nós é um retorno muito bom, né? De uma ideia simples que a gente teve aqui. E uma pergunta que eu acho que é importante para mim fazer para ti, tu tá em 2 movimentos inseridos, né? Power e Metamorfose. Qual que é a visão que o Adriano tem, né, dos propósitos? Porque Adriano Dumer começou fazendo gestão, vendas, antes de ver um lado artístico na fotografia, que a gente já vai chegar ali também. Mas todo mundo vê a Power como um negócio, que trabalha um negócio, o teu negócio de fotografia, tá? Por que tu achou importante, sabendo que tu já era um bom vendedor, e que diferente de outros fotógrafos, e um bom gestor, de entrar para Power? Por que não? Isso eu domino, é que nem o cara, eu sou muito artista, eu não preciso fazer aula de arte, sabe? O que fez tu entrar assim? E 2 perguntas em uma, né? O que tu vê nos propósitos, que eu acho eles bem distintos, e algumas coisas parecidas também, que é sobre fotografia, mas o que fez tu entrar na Power? Antes da gente falar dos retornos que tu teve também. Sim. Quando eu entrei, eu sempre busquei ter algo para continuar me movendo. É quase que alguém ali me cobrando para mim continuar sempre estudando, evoluindo. Eu fiquei muito tempo lá na mentoria do Vanassi e para mim foi muito bom, mas ela acabou. Então, simplesmente eu estava, entre aspas, órfão de um mentor, né? Eu tinha sempre acompanhamento com ele, eu tenho contato com ele até hoje, eu tenho acesso ao Vanassi, tudo que eu preciso eu converso com ele, sou muito grato por tudo que ele me ensinou, por tudo que ele continua me ensinando sempre. Mas eu precisava continuar com algum planejamento, um passo a passo para mim continuar evoluindo. E quando veio a Power para mim, na verdade, eu entrei na 2ª turma dela, porque eu vi na verdade eu não tive acesso à primeira, mas depois que o pessoal já estava dentro, eu conhecia algumas pessoas que estavam lá. E aí eu vi a galera, tipo assim, fazendo alguma coisa diferente. Cara, essa galera tá diferente aqui, tem alguma coisa que tá diferente que eles estão fazendo, que eles não faziam antes. E aí eu fui atrás de ver o que era, de conhecer um pouco mais. Eu já conheci o Robson, já tinha feito curso com ele, já tinha feito curso com o Ney também, então, né, os dois têm uma proximidade muito grande. E aí eu peguei e comecei a pesquisar um pouco mais, entendi o que era a Power, que era realmente voltada à gestão, voltada a negócio, voltada a fazer crescer. Tem a parte também de fotografia, mas não é o foco. Tem tudo que eu precisar sobre fotografia eu vou ter lá, mas não é o foco é em fazer realmente o teu negócio crescer e entender que nós temos um negócio de fotografia na nossa mão, que é importante tu curtir o que tu faz, que é importante tu fazer muito bem aquilo que tu faz, mas que é importante também tu ganhar dinheiro com aquilo ali. E aí quando eu entro na Power eu entendo que muitas coisas que hoje para mim é básico eu ainda não estava fazendo, né? Então a gente tem uma visão aquela diferente. História, né, que a gente sempre fala, eu sei tudo, eu não preciso, e aí tu olhou, eu já sou bom nisso. E aí tu vê, cara, não é o que eu imaginava que eu era. E aí eu entro na Power já achando assim, cara, eu já faturo muito bem. O que eu quero faturar mais do que isso? Aí eu entro na Power e eu vejo, cara, eu não faturo nada. Eu posso faturar muito mais. É coisas que a gente não consegue imaginar, né, com a fotografia.
E quando a gente conversou lá no início de 2023, que a gente fez aquele almoço, que eu fui lá na tua casa, tu fez o almoço lá para nós e a gente sentou para conversar, aí tu me falava abertamente teus números e eu dizia assim, cara, não tem como. Eu acho que, na real, eu acho que o Maurício tá me mentindo. E só fazendo materno infantil, né? Só fazendo materno infantil, eu falei, infantil. não, só com o estúdio, não, esse cara tá me mentindo, mas tudo bem, né? Eu dizia, não tem como chegar nesses valores. E aí, depois que eu entrei na Power, eu vi que era possível, que tem como, que a gente consegue superar esses valores. Tanto é que agora, mês de março, a gente fez o nosso maior faturamento da nossa história, coisa que eu nunca imaginava que a gente conseguiria fazer. Mês de março, mês do Metamorfose, tu ficou fora com praticamente uma semana. Cara, a gente ficou 2 semanas, porque eu tive na semana antes, eu tava na semana da fotografia palestrando. E aí o estúdio andou, né? E é isso que eu quero dizer, cara, também aqui, deixar um abraço pra Ana, tá? Minha esposa, assim como tu falou da Camila, que eu disse que é muito importante. A Ana cuida de todo o lado artístico, de tudo. E eu cuido da gestão. Então, isso que a galera tem que ver agora, quando tu tá sozinho, é um pouco difícil. Então, cara, se tu tá sozinho, procura um mentor. Sim. O que eu quero dizer com isso? Procura a galera da Power, procura alguém que possa te auxiliar. Sozinho, né, Adriano? Ninguém vai pro lugar nenhum. E tu sabe que, às vezes, em uma conversa, assim, que a gente tem com uma pessoa, é o que a gente chama de ponto cego, né? Essa semana eu tava conversando com uma mentorada lá, e aí ela tava me dizendo, eu tenho uma menina que atende pra mim, que eu pago R$600 pra ela, só que ela trabalha em um outro emprego, e quando dá um tempinho, ela responde o WhatsApp pra mim. Aí eu disse pra ela assim, tá, vamos lá, tu pensa em crescer tua empresa, né? Primeiro, sempre que eu vou contratar alguém pra mim, eu tenho que confiar muito nessa pessoa. Se essa menina tá trabalhando numa outra empresa e ao mesmo tempo ela tá trabalhando pra ti, primeiro que eu já não confiaria nela. Porque se ela faz isso com a outra empresa, ela pode fazer contigo também. Porque será que não é mais fácil tu pegar, sei lá, R$800, pegar uma jovem aprendiz e botar ela a trabalhar direto contigo durante 4 horas do dia? Enquanto que essa outra tu paga R$600 para 1 hora para ela responder o WhatsApp, tu vai ter uma menina que vai trabalhar 4 horas contigo por R$800. Será que ela não vai te trazer muito mais resultado? E às vezes, quando a gente está muito inserido no processo, a gente não consegue enxergar essas coisas. E aí tem que ter alguém de fora olhando para conseguir entender o que está rolando ali para conseguir te ajudar e a te fazer evoluir. Mas respondendo aquela pergunta do que eu vejo dos dois movimentos, eu vejo que é realmente o equilíbrio que eu preciso. Eu poderia abrir mão de um ou de outro, porque realmente participar de 2 movimentos muito ativos do jeito que a gente participa e ainda tocar um estúdio nos tiram bastante tempo. Mas eu acho que é importante eu estar nos 2, porque se eu perder um deles, se eu não estiver dentro de um deles, vai faltar. E eu acho que esse resultado vai me prejudicar lá na frente. Então, estar dentro dos 2, para mim, é essencial. Porque o Metamorfoses não me deixa perder a essência de eu entender o porquê que eu faço do que eu faço, de ter a minha veia artística, e a Power faz com que eu consiga financiar o que eu amo fazer. Então, a Power não me deixa perder de entender os números. Eu tenho que entender os números porque eu tenho que pagar o artista, e o Metamorfoses não deixa o artista morrer. Então eu acho que isso pra mim é a parte mais importante, sabe? De quando tu consegue ter esse equilíbrio. Claro que ainda falta muita coisa, ainda tenho que aprender muita coisa, ainda vou evoluir, mas eu sempre... Não só na fotografia, mas na questão de tudo. Em tudo. Mas hoje eu sou muito feliz e muito grato porque eu faço o melhor que eu poderia fazer nesse momento. É aquela velha história. A gente é um eterno despreparado. Sim. Porque o cara que se acha preparado vai tomar um tomo muito feio. Eu sou preparado. Não. A gente é um eterno despreparado. Por que eu digo isso? Porque a gente sempre tem que aprender alguma coisa. Sempre vai ter tempo para aprender alguma coisa. E o mercado de 15 anos me ajuda muito nisso. Porque eu sei que se eu ficar despreparado em 1 semana, 2 semanas, vem o mercado e me engole. Porque as meninas, se eu não souber a trend que tá rolando, elas vão me cobrar. Vai ficar o velhinho, né? Eu vou ficar o velho e eu não quero ser o velho da foto. Eu ainda quero ter os meus 16 anos lá, continuar jogando meu videogame e atendendo as meninas de 15 anos, que é onde eu gosto de trabalhar. E tu te considera um fotógrafo só de 15 anos? Tu divulga mais isso, mas tu fotografa outras coisas também. Sim, né? Aí com a chegada do nosso estúdio, a gente tem a parte do materno infantil. Eu fotografo ainda as gestantes, estamos inserindo a Camila nessa parte, porque
Eu acho que ela é muito melhor do que eu na parte de detalhes, na parte estética. Então, para resultado, eu acho que é muito melhor. E também pensando numa visão estratégica. Porque hoje eu teria que fotografar e fazer a venda, porque a gente faz a venda presencial, né? Então, a pessoa fotografa, já senta ali para escolher com nós. E isso eu conseguiria atender uma gestante de manhã e uma à tarde. Enquanto que se eu tiver a Camila fotografando, ela fotografa e eu faço a venda, a gente consegue atender o dobro disso. E por isso que talvez março já tenha começado, né? E eu acho que vai vir outros meses aí pela frente, né, Adriano? Legal, mas teve um ponto crucial na nossa trajetória que foi num Esquenta na Go Image que tu disse assim, cara, eu tô contente, eu tenho que aprender muito mais aqui em gestão, em vendas ainda. É, é constante isso, Sim. tu nunca vai parar e dizer, ó, tô pronto, né? Mas tu falou assim, cara, eu tenho que trabalhar para melhorar a minha fotografia, botar um pouco mais de coração. Que eu sei que tu tem esse coração, mas o que te fez aquele dia assim pensar, cara, eu tenho que melhorar a minha fotografia? Por que tu teve esse... Por que tu pensou e veio falar para mim, eu tenho que melhorar a minha fotografia faturando os números que tu tá faturando? Sim. É porque a gente sempre ouve, assim, que questão de tu ganhar grana sem propósito, vai chegar uma hora que tu enche o saco, sabe? E eu acho que chegou essa hora pra mim naquele dia, sabe? A gente já tava ganhando bem, a gente já tava faturando bem, tava tudo legal, mas eu estava indo fotografar sem ter um porquê, tipo assim, tô indo só pela grana, tô indo só porque, sei lá, só porque me pagaram e eu tenho que fotografar. Então eu tava fazendo sempre a mesma coisa, entregando sempre o mesmo resultado, não fazendo o cliente ter uma experiência. Sabe quando tu vai pro trabalho já pensando que hora que vai acabar? Então eu não estava mais indo com vontade de ir. E eu falei, cara, eu preciso mudar isso. Tenho que melhorar minha fotografia, eu tenho que ter meus desafios. Então, até o último casamento eu tava fotografando lá com o Luciano e eu cheguei pra ele e disse assim, cara, já é de madrugada, não tinha mais nada acontecendo. Eu disse pra ele assim, cara, agora eu vou criando pequenos desafios pra mim. Então, a partir de agora, eu preciso fazer uma foto de alguém bocejando. E aí eu saio procurar alguém bocejando, entendeu? E eu vou buscando esses desafios, assim, vou gamificando o meu trabalho, que é o que vai me mantendo acordado, vai me mantendo ativo durante a noite inteira. Ou num ensaio, eu sempre busco entregar algo diferente. Então, óbvio que se a gente for fotografar no estúdio, a tendência é que os ensaios saiam muito parecidos. Mas eu sempre tento pelo menos uma foto diferente fazer para aquela especial. Eu acho que aquela mãe merece, aquela família merece algo diferente. Eles merecem algo especial. Mas principalmente a gente faz que a coisa seja muito leve, seja muito tranquilo. Então, antes mesmo do cliente olhar as fotos, eu quero que ele já tenha gostado do que ele viveu até ali. E aí as fotos depois, óbvio, ele vai curtir, ele vai gostar, a gente vai conseguir vender bastante, mas eu preciso que seja legal para ele, para que quando chegue no final do dia eu diga assim, nossa, uau, consegui cumprir o meu papel, consegui fazer com que a experiência dessa pessoa tenha sido diferente, conseguir fazer com que ela tenha saído daqui mais feliz. Às vezes eles chegam nervoso lá no estúdio, chega o pai assim, tipo, bah, que hora que vai acabar isso aqui? E aí quando a gente termina, o pai tá, nossa, curti demais, nunca tinha fotografado, nunca tinha passado por isso e tu conseguiu deixar muito mais leve, porque a gente foi brincando, a gente foi se divertindo. Então a gente vai fazendo isso, porque realmente eu vou me divertindo também e eu vou curtindo. Então não vai sendo só mais fotos. Sim, Né? e Adriano, para a gente estar encerrando aqui, eu queria te agradecer por desde o início trabalhando no evento, trabalhando muito forte, né? Ajudando ali a questão de palco, né? De som ali do lado e saber que tu teve esse ano de novo com esse desafio. A gente sai acabado, né? Nos últimos dias, a imunidade lá embaixo, mas com o coração, né? E a mente sabendo que cumpriu o nosso dever para com o mercado da fotografia. E 2026 eu sei que tu vai estar de novo conosco, mas 2027 eu vou ter que te dar uma folga sobre isso. Porque eu não sei onde é que vai ser o Metamorfose 2027, eu não sei se nós vamos fazer num hotel, se nós vamos fazer num clube, onde vai ser, mas uma coisa eu sei, que Adriano Dumer em 2027 vai ser palestrante do Metamorfoses. Então, a gente não tem nem a data, mas uma coisa é certa, eu gosto de me comprometer também publicamente, né? Conversei com o Adriano nesse evento, 2027, o Adriano vai estar compartilhando conosco toda essa trajetória,
tudo que ele conversou com um mentor, com um amigo, com um colega, e colocando ali em 1 hora de palestra tudo isso para quem está lá sair com muito conteúdo, né? Com muita fotografia e também com um pouquinho da mente e do teu coração, né? Eu estou enganado, Adriano? Isso aí, sem segredos, né? Como a gente Exatamente. gosta de dizer. Eu aprendi, assim, nesses últimos 2 anos, desde que a gente começou a participar do movimento, é que compartilhar o pouco que a gente aprendeu, o pouco que a gente sabe com os colegas ajuda muito mais a gente do que eles, né? Então, eu fico muito feliz, muito honrado, muito obrigado, Maurício, pelo convite. Com certeza, em 2027 o Adriano vai estar muito melhor já, também, para entregar mais. Tudo que a gente aprendeu desde 2019 até 2027 vai ser muito massa compartilhar com a galera. E muito feliz, porque a gente até tava comentando, né? Eu disse, cara, eu ficava pensando assim, velho, eu já tô palestrando em vários lugares. Como é que eu não palestro na minha casa, velho? Como que eu não consigo subir no palco da minha casa? Mas eu sei que tudo acontece na hora certa, tudo no tempo, né, de Deus. Cara, eu tô muito feliz mesmo de poder agora sim palestrar na minha casa. Show de E bola, ficar mas eu muito tenho feliz. certeza que vai ter outras palestras até lá, né? Que vai capacitar ainda mais pro Sim, Metamorfose, porque é interessante tu beber de várias fontes, né? sim. E isso tu fez muito na tua vida, não só na Muito. fotografia, mas fora dela, né, Adriano? É a gente ter uma sacada aqui, uma sacada ali e tá esperto, né? E Uhum. colocar desafios, né? Isso é a vida, né? E a Sim. gente vê também com carinho aí a tua evolução também no lado artístico, que é uma coisa que é um desejo teu, cada dia melhorando também, né? Sim. Parabéns. Obrigado. Quer deixar um recado aí pra galera, então, aí sobre a importância, né? Principalmente agora na era da inteligência artificial, a importância da gestão e da venda no negócio de fotografia? Sim. Como eu disse, eu acredito que tu tem que conseguir buscar um equilíbrio entre a tua parte artística, mas a tua parte artística ela não pode morrer de fome. Ela tem que ser financiada pela tua parte empreendedora, pela tua parte de gestão e de vendas. Então, cara, se tu ama fotografar, se tu quer fotografar por hobby, então vai lá, convida alguém que está precisando, que não tenha a grana, então, de repente, para fazer, faz uma ação legal, então. Mas se tu quer fotografar por profissão, tu tem que cobrar bem por isso, tu tem que entender como tu vai ganhar grana com isso, sem estar ali se matando de trabalhar, sem, de repente, teu equipamento estar tu precisando trocar e tu não ter a grana. Então, eu acho que é muito importante tu ter este equilíbrio e continuar estudando sempre, buscando sempre evoluir, buscando sempre o melhor, tanto para o teu negócio, para te proporcionar as coisas para tua família, para te fazer as viagens que tu quer, e continuar ali com a tua parte artística. Acho que isso é o mais importante, é esse equilíbrio mesmo. E galera, troca uma ideia, a gente vai ter um evento em Santa Cruz, que é a casa do Adriano, do Luciano, do Thiago, quando o Thiago é natural de Santa Thiago, a Cruz, gente né? exportou de lá. Então nós vamos ter um evento em Santa Cruz no dia 10 de setembro com a encadernadora System Lab. Vem trocar uma ideia com o Adriano. Talvez o Adriano também vai estar no dia 19 de agosto em Pelotas, no da Go Image, né? Então vem trocar uma ideia, porque o congresso não são só as palestras, pessoal. O congresso é todo o entorno, é tu conversar com o teu colega. Muitas vezes tu tá indo de carona com o teu colega pro evento, tu já tem uma sacada ali, né? Que daqui um pouco no dia a dia tu não visita o estúdio dele, tu não se encontra. Então, cara, vem para congresso, não deixa os congressos presenciais morrerem, né? E eu vou batalhar. Sou resistente, vou ser resiliente para nós continuarmos com essa questão de presencial e para todo mundo mostrar o lado humano, o coração de cada um e trabalhar não como rival, como concorrente sim, mas como concorrente mais pro lado de colega do que para rivalidade. E é importante também, Maurício, a galera levantar a mão, né? Exato. Tipo assim, cara, preciso de ajuda. Às vezes tem muito colega teu, muita gente querendo te ajudar, mas não sabe que tu precisa de ajuda. Então, pô, levanta a mão, cara, tô com dificuldade nisso, me ajuda, por favor. O Adriano já deve ter ouvido essa frase assim, pô, mas tu é metido, né? Tem que ser metido mesmo, cara. Tem que entrar, tem que tirar dúvida e tal. Tu não cresceu assim, Adriano? Tirando dúvida aqui, tirando dúvida ali, conversando. Pô, tu veio lá em casa, vamos trocar uma ideia? Poderia ter ido eu lá, né? E, a mesma coisa, não é só tu pagar um workshop. Troca ideia com teu colega, cara. Tu vai aprender alguma coisa com ele, assim como tu vai ensinar para ele também. E é importante, é o único jeito da fotografia sobreviver, cara. É a galera se unir. Senão, não vai ter jeito.
Isso aí. Galera, obrigado, Adriano. Fechou. Tamo junto Obrigado. aí, cara. Valeu junto. mesmo. Obrigado, Thiago, Luciano, que tava aí com a gente. E, galera, acompanha aí os passos do Metamorfose, 10 e 11 de junho em Natal, dia 19 de agosto em Pelotas, dia 10 de setembro em Santa Cruz do Sul e dias 14 e 15 de outubro em Londrina, no Paraná. E tá ali o site, né? Pra encontrar o Adriano, como é que faz pra encontrar o Adriano Dumer? Eu no Instagram, adrianodumer.fotografia. Só chamar lá no direct que a gente já troca uma ideia. Beleza, troca uma ideia lá. E o ano que vem, tá? Dias 10 e 11 de março, o Metamorfoses, o festival aqui no Rio Grande do Sul. E para novas notícias aí, acompanhe o nosso Insta, que todo dia tem uma coisa diferente para você ver lá. Um abraço, galera, e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!